Vamos lá. Então, a gente, no encontro passado, falou sobre a ideia de não há uma demanda de análise. Eu acho que precisava de uns 3, 4 dias para digerir isso, e eu acho que agora a gente pode falar de uma outra coisa. Mas não sei se vocês vão lembrar dessa frase, mas eu separei ela aqui caso a gente não lembre. Então, Lacan vai dizer, né, que um sujeito não procura uma análise necessariamente para demandar algo, não é o objetivo da análise. Então, necessariamente, qual é a função da análise? O que que eu vou saber? Para que uma análise serve se não for para demandar? Então, o paciente vem fazer o quê? É uma pergunta. Ah, Para ser entendido, para ser compreendido, ser reconhecido como neurótico. Eu acho que vem para descobrir uma melhor forma ou inventar uma melhor forma de fazer uso do seu sintoma. Acho que é aquilo que se chama, eu não sei muito disso, mas o Filipe um dia nos explicará, transformar o sintoma em sintoma com TH, fazendo um melhor uso daquilo que a pessoa é, de como se relaciona, do que quer, mas de uma forma reinventada, sem que seja um sintoma que provoque tanto sofrimento. Eu diria que é em busca de um saber, aquele saber fazer. saber fazer com o sintoma. Gustavo. Isso. Para desejar, O quê? acho que já é bastante desejar, no sentido de poder sair dessa posição de objeto. Sim. Pergunta de propósito. Oi, Carolina. Para se curar Do quê? do seu sofrimento, da sua angústia, de uma dor que esteja ali latejando. Thiago? Se a gente for pensar no livro do Fink, né, ele em algum momento fala na verdade, o analisante vem por conta da crise do gozo, né, que ele quer de alguma forma poder gozar sem sofrer, poder ter só o benefício, muito entre aspas nessa palavra, o benefício do sintoma sem haver um sofrimento, né? Ou poder se beneficiar, aspas de novo, do gozo sem haver um sofrimento com esse gozo. Né? Mas já vi que a gente aqui também é meio craque e a gente dizer, o Fink falou isso, mas assim, talvez seja outra coisa. Mas pensando um pouco do Fink, ele traz um pouco essa ideia, né? Da crise do gozo. Em algum momento eu vou ter que, eu ia falar gente, vou botar a culpa na gente, mas eu vou ter que oficializar que o grupo passou a ser um grupo, acho que eu vou chamar ele grupo sem fim. Oi, Cíntia, você ia falar? Eu ia perguntar por que beneficiar do sintoma? Acho que todas as falas dá para, principalmente eu, chato que sou, dá para problematizar, mas quem falou beneficiar? Foi o Thiago? Tiago. O que é um benefício no sintoma, Thiago? Tá, vamos lá. O que eu quis dizer com benefício do sintoma? Eu diria poder, tá, deixa eu reformular, deixa eu pensar, um benefício da fantasia, mas sem haver o sofrimento dessa fantasia, vamos dizer assim?
Mas quando ele vai, não é porque a fantasia não está funcionando mais? Ela nunca funcionou. Sim, mas antes ele achava que funcionava. Pensando, esse é o grupo do Think Sem Think. Pensando no que o Fink fala em algum momento do livro, ele vai falar dessa crise de gozo. Em algum momento dessa fantasia, durante, sei lá, 30 anos da vida, essa fantasia funcionou sem funcionar, essa fantasia operou ali, mas havia uma medida de um gozo que era suportável. Em algum momento, esse gozo deixa de ser tão suportável assim, há uma crise num gozo, há algo que não consegue mais ser sustentável. Por exemplo, eu gosto, é um caso de um paciente que eu atendi por muito pouco tempo, que pode ser um perverso, mas também pode ser um neurótico obsessivo, fica ali e não tem muito como saber, porque já nem é mais, né? Mas ele passou a vida inteira, né, a vida inteira, entre aspas, montando mulheres. É um cara de muito dinheiro, então ele saía com mulheres, então ele fazia o cabelo com mulher, ele pagava a cirurgia plástica tal, 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 e ele dizia que ele tinha aquelas mulheres. Até que uma determinada mulher disse para ele, não, ele dizia, porque o teu peito é meu. E ela disse, não, eu te pago silicone, mas o meu peito é meu, e eu não quero mais estar contigo, tchau. E isso deixou ele muito mal e ele veio para a análise. Então, quer dizer, ele sempre teve aquela fantasia ali funcionando sem funcionar, operando. Em algum momento há uma crise do gozo que deixou de ser suportável e ele veio para a análise, que também não suportou muito, assim, entendeu? Por isso que eu acho que é um perverso, mas enfim. Eu diria esse que é o benefício, assim, que eu quis dizer, eu acho, assim, de aquela fantasia poder operar sem com um nível de sofrimento que ainda é suportável. Acho que talvez eu consiga organizar mais ou menos assim. Entendi. Que a gente pode falar disso hoje também. Carolina, quer falar? Ou só a mão aqui ficou com câimbra? E aí, para a gente engatar nesse... Quer falar, Ida? Não, eu ia dizer o que veio na minha cabeça. Assim, o que eu lembrei de uma frase que eu até fui confirmar que se era mesmo do Freud. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Me veio essa frase depois do pessoal falando. Eu não tenho certeza se é do Freud, mas aqui no Google eu procurei, diz que é do Freud. Mas foi o que Eu me ia veio perguntar depois que o pessoal onde está falou. isso. Não, era outra busca que eu ia fazer. Aonde que está isso? Parei por aí. Por isso que eu botei o áudio e tirei. Aí tu disse, fala aí. Tudo bem. Eu pergunto porque a galera curte, né, colocar umas frases na boca do Freud, da Clarice Lispector. Tipo, foguete não tem ré, Clarice Lispector. Enfim. Mas eu acho que introduzir esse tema, né, porque para a gente continuar a ideia da demanda, lá na frase na partezinha que eu separei para vocês no encontro passado, quando ele vai falar que não há demanda, aqui no finalzinho ele diz assim, né? O uso aqui do termo demanda, que me é emprestado, está aí para embaralhar os traços do que de fato é essencial, que é que o sujeito vem à análise não para demandar o que quer que seja de uma exigência atual, e aí agora a parte importante, mas para saber o que ele demanda. O que o leva muito precisamente a essa via de demandar que o grande outro lhe demande qualquer coisa. Então, é um jogo meio duplo, né? Alguns analistas usam o termo engano, que a análise engana. O Lacan também usa isso, assim, ele diz infelizmente não vou lembrar onde, mas eu posso pesquisar depois. Ele diz alguns vão usar a palavra de que a análise é um engano, a análise tende a enganar. E aí não vou dizer que não é isso, mas não é isso somente, e aí ele vai para um outro lugar. Mas é porque o objetivo que se tem procurando uma análise
No sentido efetivo, nunca é aquilo que necessariamente você encontra. É uma metáfora que eu uso às vezes, já deve ter usado aqui várias vezes, da história da ponte, né? Que um paciente vem pedindo para você, me ajuda a atravessar a ponte. E você diz, mas por que você quer atravessar a ponte? Eu falo, não, fica aqui, querido, vem aqui, estou pagando aqui o negócio. Me ajuda a atravessar essa ponte aqui. E, tá, mas por que você quer atravessar? Pô, mas chatão, hein? Não curti esse negócio aí de lacaniano, ficar quieto, ficar perguntando por quê. Me ajuda a atravessar. E aí fica nessa insistência, e enquanto o analista está perguntando por que você quer atravessar. Ou seja, fico demandando que o outro me ajude a fazer tal coisa, ou demandando que o outro me veja em tal lugar, ou demandando que ele me dê. Não importa. Mas o ato de demandar envolve o outro nos meus interesses, no meu, consequentemente, lá no fundo, no meu desejo. E esse é o jogo de uma análise. Alguém vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo para você. E você, ao marcar a demanda, de que forma? Pela repetição, faz o outro perceber essa demanda e ele começa a perceber o que ele está demandando e depois fala, mas por que será que eu estou pedindo isso? Então, por isso que eu gosto dessa frase no sentido de saber o que ele demanda. É para isso que serve a análise. E aí tem 2 pontos importantes aqui. Tem vários, mas vamos começar com 2. Tem 2 pontos importantes. Um deles, que talvez seja o mais fácil de falar, é que o Lacan vai dizer que o analista consegue perceber mais facilmente, não sei se dá para usar essa palavra, quando alguém está te demandando alguma coisa, porque o próprio analista faz isso na vida, enquanto pessoa. Então, ou seja, vamos supor que você faça uma análise. Vamos supor, tá? Vamos supor que você faça uma análise. Aí, 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, 15 aninhos, 20 aninhos. Quando terminou todos esses anos, a pessoa fala, pô, agora eu consigo perceber claramente que quando eu falo para o fulano tal, na verdade, eu estou demandando dele tal. Então, eu consigo perceber isso na minha vida, no meu caminho e blá, blá, blá. E aí eu posso, talvez, articular as palavras de um jeito diferente, né? Não é que eu vou lidar com raiva quando você fizer tal coisa. Eu vou virar para você e dizer, olha, é porque eu estou inseguro disso e é o jeito que eu encontrei de te dizer é por causa de isso. Então, tem um certo movimento de você perceber o que você está fazendo. Ok. E aí o Lacan vai dizer, né? Quando você passa por esse processo, agora ruim de novo, você consegue fazer isso na análise com os seus pacientes. E aí ontem eu estava conversando, eu disse assim, eu acho a análise lacaniana burguesa em uma caralhada de motivos. Assim. Não é só no sentido de livro caro, tal. Não, ela é formada, ela tem uma estrutura muito difícil de você fazer. Então, uma delas é que, por muitos anos, o Lacan vai defender a ideia da análise de data. Até mais ou menos o 11, ele vai dizer frases como não há outra psicanálise a não ser a psicanálise de data. Ou seja, ele está querendo dizer que você começa numa análise, fica anos numa análise, terminou essa análise, seja lá o que isso for, aí você pode virar analista. Só para isso, né, você tem que ter ali, ou você é herdeiro, ou você é filho de algum ex-presidente, alguma coisa assim, para você poder ter o dinheiro na conta e não se preocupar em trabalhar. Mas não é sempre assim. Então, tem esse jogo de alguém atendendo, nós todos, atendendo, ao mesmo tempo que a gente não lidou com isso na própria análise. Então, eu acho mais difícil de fazer isso. Então, quer dizer que alguém que faz isso na análise começa a perceber mais claramente as demandas. Sim, porque esse é o objetivo de uma análise. Beleza. Então, isso é um primeiro passo, isso é um movimento que ajuda, né? Enquanto você passar por isso na sua análise, na minha leitura clínica, tá? Passar por isso na sua análise faz com que você faça isso na clínica. A outra coisa que faz disso difícil é aquele monte de coisa que a gente vê escrito por aí, coisas como tem que perceber o não dito, tem que ver o que está dito, aonde foi dito, e blá, blá, blá. Porque a demanda, ela não vem do campo imaginário. O campo imaginário vai ficar repetindo a demanda o tempo todo. E a gente tem que entender essa repetição. E a repetição não importa o objeto. Então, se toda sexta-feira você... Tentando não trazer coisas que estraguem o final de semana de novo. Mas se toda sexta-feira você vai sair para um rolê, toda sexta-feira você encontra os mesmos amigos e aí, sei lá,
os jovens costumam sair mais tarde. Então, 10, 11 horas da noite, você está indo. Eu gosto de 10 horas, tá em casa já. Então, você já vai sair toda sexta-feira. Você encontra as mesmas pessoas e sai, aí você vai num videokê. Aí na próxima sexta, você vai num bar. Aí na próxima sexta, você vai com outros fulanos num teatro. Aí você... Não me importa do ponto de vista que eu estou escutando, o teatro, o rolê, o videokê. Me importa que a estrutura é a mesma, o acontecimento é o mesmo. E essa estrutura, o próprio paciente não percebe. Ele acha que o que ele está fazendo são coisas extremamente diferentes. Não por ele ser paciente, mas a posição que ele está. A gente, na nossa análise, também está nessa posição. Beleza. E aí, para a gente escutar essas outras demandas e poder marcar, aquela famosa marcar a posição subjetiva do sujeito com relação ao outro, o que é necessariamente marcar? Marcar uma repetição. Marcar do tipo, querido, você está vendo que você está fazendo a mesma coisa de formas diferentes? Vamos pensar, não vai dizer isso para o paciente, tá, gente? É só um jeito de explicar. Eu fiz uma analogia esses dias, eu não lembro aonde, se foi num grupo, se foi no banho, que é mais ou menos o seguinte: imagina que alguém está, sei lá, perdido no meio da floresta. E essa pessoa está ali perdendo coisas que tem muito em filme, tá? Estou perdido na floresta, mas eu não sei que eu estou perdido nessa floresta. Eu estou dando volta, e não sei, não tenho certeza, só estou ali preso. Eis que surge um coleguinha, amigo seu, e fica assim parado e começa a andar com você. Então, vamos lá, beleza. E em determinado momento, esse seu coleguinha pega e faz uma marca numa árvore, bem estilo filme. Pega e faz uma marca na árvore. E aí vocês continuam andando. E aí quando vocês continuam andando, quando passa por essa marca na árvore, esse coleguinha fala, já passou por aqui. Então vamos. A gente já passou por aqui. Este coleguinha que marca essa repetição é o analista. Então o analista escuta o seu discurso, nós analistas escutamos um discurso, e cada vez que esse discurso volta para o mesmo lugar, estruturalmente, a gente marca. Mas aquele tiozinho faz assim, mas de novo, isso, não estou entendendo. Por que será que a gente está dando volta para o mesmo lugar? Aí agora eu vou fazer um parênteses um pouco mais avançado em teoria e depois eu vou voltar. Esse círculo que você fica dando, para quem conhece, o Lacan vai colocar o sujeito, a estrutura do sujeito, em algo chamado banda de membros, ou faixa de membros. Então, para quem, e aí eu estou falando aqui meio que para quem conhece, ao mesmo tempo para quem não conhecer, fica instigado. Quando ele vai colocar nessa, aqui, esse azulzinho. Okay? Nessa banda de membros, imagina que você dá um zoom, tanto é que a capa do Seminário 10 é uma formiguinha, nessa banda de membros. Quando você dá um zoom, imagina que você dá um zoom. Esta formiga, ou esta pessoa que está aí nesse lugar, ela não sabe que está no mesmo lugar. Igual essa pessoa que está no meio da floresta, você pega um drone, para usar tecnologias atuais, vai lá em cima, esse drone consegue perceber que a pessoa está dando voltas no mesmo lugar. Mas a pessoa está tão inserida nesta realidade que ela não percebe. Este que é o drone que vai para lá e consegue perceber esse giro constante é o analista. O analista consegue perceber essa distância. Porque ele dá esse zoom out, ele vai para fora. Né? Enquanto a própria pessoa fica dando voltas ali nessa floresta ou nessa banda de membros, eu não consigo ter essa percepção, só alguém de fora. Beleza. Daria para falar da posição do analista e da demanda no como 8 interior, no feixe, mas vamos deixar isso para depois. Tudo bem por enquanto? Então tá bom. E aí, para a gente entender o que mais tem nessa estrutura e sair da lógica de uma escuta imaginária, que é uma das grandes dificuldades que o Lacan vai dizer o tempo todo, a gente vai ter que pensar por onde vai a nossa escuta, né? O que é essa escuta que leva em conta 4 posições e não uma? E aí a gente vai ter que estudar algo que o Lacan vai usar um tiozinho chamado Benveniste. Quem esquecer desse nome lembra de bem-vindo em espanhol. E aí eu queria falar para vocês hoje sobre a diferenciação do enunciado, da enunciação e os seus participantes, que aí fica um pouco menos difícil escutar necessariamente o que o paciente está falando.
Então, vamos ver se eu lembro tudo e vamos falar sobre isso. Podem levantar a mão ou algo assim quando precisar. Bom, aqui eu vou falar do ponto de vista do Benveniste, tá? Emily Benveniste. Bom, quando eu tenho qualquer tipo de frase, qualquer tipo de dito, eu tenho um enunciado, ok? Então, eu tenho um dito. Ali dentro de uma sessão aparece o enunciado ou enunciação, os dois. Vamos ver sobre isso. Então, vamos pegar algum exemplo qualquer aqui, né? O paciente vai lá e diz, Vamos pegar um clássico dos clássicos da histeria. Quem adora perto disso aqui? Eu não sei. Quem nunca ouviu essa frase na clínica, vai ouvir. Tem duas coisas que vão acontecer com você, tem várias, mas tem duas coisas que se você não passou, você vai passar. Escutar essa frase de uma neurose e não receber o pagamento de alguém. Isso é uma coisa que se não aconteceu, aguarde aí que vai acontecer. Então vamos pensar no enunciado, tá? Pode ser qualquer um. Peguei aqui um que é famosinho na clínica, porque aparece toda hora e a gente sempre fala, e agora? E agora, José? Então tem um eu não sei. Bom, esse eu não sei, eu vou chamar isso de um enunciado, porque ele é um dito. Ele é um enunciado. Felipe, é um dito ou é um enunciado? Os dois. Ele é um dito, ok? Para a gente fazer um contraponto. Então, eu tenho aqui, dentro desse enunciado, eu tenho o enunciado em si. Ok? Beleza. Dentro desse enunciado, eu tenho algo que se chama participante do enunciado. Alguém que está participando do enunciado. Ou, em outras palavras, mais conhecidas por nós, sujeito do enunciado. Ok? O sujeito do enunciado está colocado aqui, nesta frase. Tem frase que não tem. Então, eu tenho, neste caso, o sujeito do enunciado. Beleza. Então, o que aparece na nossa clínica é sempre isso. Eu não sei, eu quero quinzenal, eu quero mudar para semanal, ele me odeia, eu não gosto disso, eu queria que você me respondesse, eu queria que o Zezinho me chamasse para sair, eu queria que a Zezinho me chamasse para... Qualquer frase que você escuta numa clínica, ela é um enunciado. E dentro de cada enunciado, o analista vai escutar também, ao mesmo tempo, a enunciação. Enunciação, vamos fazer um joguinho, uma brincadeira com a palavra, que é enunciação. E aí, isso aqui é uma dica felipiana, para mim funciona. Lembrem desse final, tem uma ação na enunciação. Por isso que a enunciação é o ato, é um ato. É o ato de dizer, ok? Eu tenho uma ação em dizer. Então, dentro de um enunciado tem uma enunciação. Como assim? O Benveniste vai falar, entre outras coisas, que dentro de cada enunciado eu sempre vou ter implicitamente, e é um implicitamente lógico, eu não vou entrar na lógica hoje, mas é um implicitamente lógico, de que cada enunciado contém uma enunciação. Então ele vai dizer algo no seguinte sentido. Quando eu digo, além do conteúdo da minha fala, que é o enunciado, comporta também o ato de dizer. Eu tenho um ato que eu estou dizendo e, ao mesmo tempo, tenho o resultado desse ato, que é o dito. Então, eu tenho um dizer e tenho um dito. Okay? Então, dentro de qualquer enunciado, é como se eu dissesse assim, né? Inclusive, tem uma aula muito boa sobre isso, depois eu vou mandar para vocês. Então, todas as vezes que você escutar uma frase de qualquer paciente neurótico, e faça você só na clínica, senão você vai ficar doido, pensa assim, tem um que diz, então tem, eu digo que okay? Então, eu tenho, nesse contexto, eu digo que opa, tá aqui embaixo, é a enunciação. Okay? E, assim como no enunciado, em uma enunciação, eu tenho, por sua vez,
o sujeito da enunciação. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Então, tá bom. O que tudo isso tem a ver com a clínica? Então, vamos lá. Quando você escuta um paciente, você pode fazer isso com qualquer frase. É diferente você escutar, eu vou usar a mesma frase de cima, só escrevendo aqui embaixo. Eu não sei. É uma frase. Se eu levo essa frase em conta, significa que eu entendi o que a pessoa está dizendo. Só que, para além do dito, o que o analista vai escutar é: eu digo que eu não sei. Isso parece muito simples falando aqui numa lousa, mas durante o vucu-vucu da análise é sempre mais difícil, né? Posso escutar também: eu digo que quero fazer engano. Eu digo que eu... Ok? Aí vocês podem colocar isso em qualquer contexto. Quando vocês fazem esse tipo de mudança de escuta... Márcio? Oi, isso. Quando, por exemplo, se o paciente traz, sei lá, meu namorado disse que eu não sei fazer nada, o sujeito da enunciação continua sendo o paciente, quem está falando, ou passa a ser quem falou a coisa, entendeu? Não. É porque o sujeito da enunciação vai ser sempre a pessoa que está falando, ou se ele estiver trazendo um relato, por exemplo, minha mãe sempre diz que eu não sei fazer nada. Aí o sujeito da enunciação passa a ser esse minha mãe que disse que não sabe fazer nada? Vamos, sim, mas vamos colocar isso aqui escrito só para você perceber. Qual foi a sua frase? Minha mãe disse que eu não sei fazer nada, é isso? Isso. Então vamos supor que o paciente fala: minha mãe disse que eu não sei fazer nada. Nesta frase, ela está no enunciado, ok? Ele disse isso. Mas quem está tendo o ato de dizer essa frase é o paciente, que em teoria está na sua frente, física ou virtual. Vou colocar em outra coisa. Eu digo. Ela dá. Vamos dar. Isso daqui vira uma variável. Se alguém não souber o que é variável, a gente volta nisso. Ou outras palavras, algoritmo. Eu digo que. Aí tanto faz. Eu tiro essa, coloco essa. Tiro essa, coloco qualquer outra. Isso aqui vai sempre continuar. A não ser que a mãe dele apareça na sessão, sente na sua frente e diga alguma outra coisa. Quem vai ter o ato da fala é uma outra pessoa. Tudo bem? Certo. Alguém mais? Mas no primeiro exemplo, você diz que quando ele fala eu não sei, o eu também era sujeito da enunciação, sujeito do enunciado. Do enunciado. Desculpa. Eu não entendi, mas se resolveu, tá bom. Beleza. Então, enunciação vai ser sempre esse que tem o ato da fala. Beleza? Então, você vai escutar numa sessão ambiguamente. Eu que estou dizendo isso, tá? Não vi isso ainda escrito em Lacan, porque ele usou outra palavra. Ele vai dizer que a função do sujeito é uma função dupla. Então, beleza. Quando você recebe uma escuta, e o Benveniste também vai falar algo dizendo que a enunciação sempre acontece quando se pressupõe um tu em todas as frases. No seguinte sentido: toda vez que você tem uma troca discursiva, você tem um eu que fala. Esse eu que fala sempre pressupõe
no horizonte, no destino da sua fala, um tu. Eu falo para tu. E se eu pressuponho que alguém vai receber essa fala, eu vou montar, estruturar esta fala para o destino, para o tu. Aí uma vez, eu não sei se foi a Felipe ou a Carla, perguntou assim, acho que foi a Carla. Então, mas mesmo que eu falo sozinho, sim, porque do ponto de vista agora, já voltando para a psicanálise, a gente está sempre falando sozinho. Desculpa estragar de novo a cesta de vocês. A gente só está usando o outro para ver se ele vai corresponder àquilo que a gente supõe que ele é correspondido. Por isso que ia fazer uma brincadeira de relacionamento, mas não vou. Então, beleza. Então, sempre que um eu fala e parte do pressuposto de que há um tu, isso faz com que exista um sujeito da enunciação. Ou seja, quando eu falo na análise eu não sei, não é uma fala aleatória. Esta fala pressupõe que há um tu para receber essa fala. Ponto importante. Vou falar com muita calma e parcimônia, porque eu acho essas coisas muito complicadas. O tu tem que ser alguém que pode cambiar. Ou seja, é um tu que pode passar a ser um eu. O que isso quer dizer? Que eu vou conversar com alguém partindo do pressuposto que essa pessoa vai voltar uma mensagem, ela vai me responder. E quando ela voltar para mim e me falar, ela vai ser o eu. O eu fala com o tu. Então, se eu pressuponho sempre um tu, significa que aqui vai ter sempre um outro eu, que é o sujeito da enunciação. O ato de falar, a enunciação, monta um enunciado. Ok? A forma que um sujeito monta um enunciado parte de algo chamado instâncias. Felipe, é por isso que o texto chama instância da letra? Sim, mas a gente entra nisso depois. Ou seja, sempre que um paciente te diz qualquer coisa, uma frase que eu falo toda hora na supervisão, é para você. Tem como objetivo você. Então, quando alguém está dizendo na sessão, eu queria que o meu marido me desse um carro. Não tem nada a ver com o marido, não tem nada a ver com a concessionária, tem a ver com você. Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta? Quer que eu volte a alguma parte? Oi, Carolina. Eu fiquei um pouco confusa agora, porque você estava dizendo há pouco que estamos sempre falando sozinhos. Mas agora você fala que o eu está sempre se dirigindo ao tu. Uhum. E que circula, né? Depois ali é o eu e o tu. Está sempre Isso. numa espécie de dialética. É que quando eu quero dizer que a gente está sempre falando sozinho, foi quase uma xiste, no sentido de que eu converso com o outro supondo um outro. Ele não é um outro na realidade. É o outro que eu estou vendo. É o outro que eu quero ver. É um outro que eu construí. Isso na psicanálise. Okay? Então, uma coisa que eu falo muito, né, de que se você entender o que significa grande outro na psicanálise, o grande outro é o pai. E aí eu sempre dou esse exemplo, né? Vamos supor que você vai até a casa do seu pai, você toma um café com ele, dá um abraço dele, encosta nele, e depois sai, conversa com ele. Aí você sai da casa dele, vai até a sua casa, aí você tá ali, sei lá, limpando a casa e pensando, putz, esqueci de falar tal coisa com meu pai, e aí o meu pai ia dizer, este pai que eu tô falando sozinho é o mesmo pai. Entende? Não é um pai físico carnal, não é o Leandro, e aí a gente vai para casa, é um outro pai. Todos que a gente se relaciona são instâncias. Fazendo uma didática figurativa aqui, para a gente falar que a gente fala bonito. Imagina que tem uma pessoa e tem um espectro na frente dela, assim, uma sombra. É com a sombra que você fala. Uma sombra que você criou.
Por isso que os relacionamentos dizem, ah, mas você mudou. Não, é que você não corresponde mais à imagem que eu criei para você. Entende? É isso que eu quis dizer. O ponto de vista nosso aqui é sempre discursivo. Até porque quando o paciente está na sessão e ele conta da mãe e conta do pai, você nunca viu a mãe e o pai deles, mas você conhece essa mãe. Que mãe que você conhece? Aqui apareceu no discurso. Então, está sempre dirigido a um outro, mas um outro que não é o outro do outro, assim, na radicalidade do outro, mas no outro que eu vejo. Isso. Eu consigo aprender, perceber, de alguma forma criar também. Para a gente, o analista, é isso. Quando a gente escuta, não, porque o meu marido fez coisa, por isso que a gente, em teoria, não vai pensar, putz, mas que marido cuzão. Não é o do marido, é o discursivo que conta. É a realidade discursiva, é o que está contando. É como se ninguém nunca tivesse contado uma história, você vai ler uma história como quem lê um livro de um romance, de uma Jane Austen, e aí você vai conhecer os personagens. É assim que a gente conhece os personagens também do paciente. Então, beleza. Dentro de qualquer frase que o paciente me diga, eu vou prestar atenção, porque nesta mesma frase vai ter um enunciado, consequentemente, seu sujeito do enunciado, uma enunciação e o sujeito da enunciação. Sempre que um paciente me diz alguma coisa, eu vou perceber que, além do dito, tem um dizer, tem o ato de dizer. Beleza? Pode piorar? Ok. E aí, quando você leva em conta, vamos ver se dá tempo de chegar na demanda. Quando você leva em conta o ponto de vista, que fica mais interessante, o ponto de vista temporal, você consegue separar muito mais isso. Porque, vamos supor, inclusive tirando a lousa para ver se vocês entenderam. Quando a gente escuta assim na clínica, né? Eu fui até lá e ele não estava. Quando essa frase aparece numa sessão, eu vou, né? E eu coloquei escrito assim de propósito. Vocês já sabem que vocês vão escutar. Eu fui até lá e ele não estava. E eu também vou escutar. Eu estou te dizendo, eu digo que eu fui até lá e não estava. Tem um sujeito que está me contando que foi até lá e ele não estava. E tem um outro sujeito que foi até lá e não estava. Ok? Vou escrever aqui para facilitar a vida. Este sujeito e esse são diferentes, certo? Este sujeito da frase está em qual tempo verbal? Felipe, gramática mesmo, sexta-feira, mais ou menos. Esse sujeito que eu marquei está em qual tempo verbal? Passado. Exatamente. Então, aqui a gente tem um tempo verbal no passado. Este sujeito, por sua vez, está em qual tempo verbal? Presente. Exatamente. E aí, lá desde o seminário 1, o Lacan vai dizer, não lembro a frase exata, mas ele vai dizer com relação à história. A história de um sujeito acontece no momento que ele conta, porque ele é um momento presente. A sua escuta neurótica, então, brincadeira com a palavra, a sua escuta da neurose é sempre no presente. Ou seja, quando alguém está te dizendo eu fui até lá e ele não estava, essa frase está no passado, não faz sentido eu escutar no presente. A não ser que eu leve em conta o ato de dizer. Ok? Tudo bem essa parte? Presente e passado? A sua escuta é do discurso presente. Então, se um paciente está dizendo fui até lá e ele não estava, eu
fiz tudo por ele e ele não me quis. Eu não sei mais o que fazer para ele me querer. Eu desisto. Eu quero pagar menos. Se eu levar em conta todas essas frases do sujeito da enunciação, isto daqui não tem um destinatário. Isso tem. Qual é o destinatário do sujeito da enunciação? Para quem eu estou dizendo no presente? Para analista? Sempre para o analista. Com que objetivo eu estou dizendo que fiz tudo por ele e ele não quis? Com que objetivo eu não estou dizendo que eu não sei mais o que fazer para ele me querer? Por que motivo eu estou dizendo para o analista que eu desisto? Levar em conta isso é levar em conta imaginário. Compreender isso é compreender o imaginário. Levar em conta o sujeito da enunciação é levar em conta que o paciente está dizendo para você. Quando o paciente está montando essa frase para você, o que ele está fazendo? Como chama isso de dizer ao analista esperando algo em troca? Demanda. Está te demandando. Por isso, a nossa percepção da demanda está aqui, não aqui. Gustavo. Por isso a ideia freudiana de trauma fica complicada. Exatamente. Porque eu ia estar levando em conta o passado. Eu vou colocar 2 detalhezinhos só para não piorar tanto a situação, só para vocês perceberem esse detalhe. Sujeito do enunciado, o Lacan chama de moi. Sujeito da enunciação, Lacan chama de G. É isso que quando vocês estão lendo Lacan ou outro, desculpa, apertei o botão. Toda hora aparece G e moi. Tudo bem? Então, rapidinho, Carolina. Então, o paciente vai chegar para você e você vai virar para ele e falar assim, mas por que será que você... Pereri, peroró, peruru, peruru. Aí ele vai dizer, não sei. Aí muda de assunto e tal. Eu não sei porque ela faz isso. Não sei. Qual é a posição que está aparecendo nesse momento na sessão? Como eu estou me mostrando nesse momento na sessão? Nesta posição de quem não sabe. Qual é a demanda? É sempre a mesma, mas qual é a demanda de alguém que diz toda hora, eu não sei? Quer que perceba que minha falta nesse momento é sobre saber. Eu não sei. Então, o que eu espero do analista quando eu estou dizendo demasiadamente eu não sei? Que o analista diga alguma resposta, que o analista tampone essa falta. Que o analista responda desse lugar. Percebe como é deste lugar? Que você entre como destinatário da mensagem. Se alguém vir e falar assim, eu quero quinzenal, isso é enunciado. Se você diz, bom, tá bom, vamos fazer quinzenal. E aí na semana seguinte faz assim, estou pensando em fazer mensal. Por que isso se repetiu? Porque isso aqui não foi percebido. A gente levou em conta isso. Quero quinzenal. Tudo bem quinzenal, mas me diga, por que você está pedindo quinzenal? Por que o ato de dizer quinzenal está acontecendo? Oi, Carolina. Não, é que eu estava lembrando, você falando do presente e passado, que é o que eu li no início do seminário 1, Lacan diz que a história é a síntese presente do passado. É uma síntese presente, né? Ela é algo que está sendo dito naquele instante. Sim. E que é mais sobre, é menos sobre se aproximar de uma verdade dessa história
e mais sobre atuar, sobre a criação dessa história, né? Isso. Então, esta é uma forma de... tem mais coisas, mas essa é a forma de uma leitura de um discurso que o paciente está trazendo. E aqui eu concordo com vocês, mesmo sem saber o que vocês estão pensando, porque eu suponho sempre. Eu concordo que é muito mais fácil olhar aqui numa lousa escrita, mas o paciente não te diz uma frase escrita e você fica debruçado. O paciente vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Mas é uma questão de treinar o ouvido, de escutar o que está para além disso. Porque se você responde, o que é responder demanda? É não se atentar ao não dito no dito, ao ato de dizer que está para além do dito. Então, o paciente diz assim para mim: nossa, por que você se atrasou? Por que a pergunta? É porque eu não sei, fico super incomodado quando você se atrasa. Mas você estava incomodado sobre um atraso, sim. Mas você não falou do incômodo. Você falou sobre o fato e me perguntou por que eu atrasei. Porque na verdade me incomodou eu ficar sem saber por que você... Ah, então o seu incômodo é não saber. O seu incômodo não é eu ter me atrasado. Mas eu só fiz esse manejo de retorno porque eu não atendi a demanda de explicar por que eu atrasei, porque eu já sei que tem uma outra coisa por trás. E aí, no fundo, a gente vai chegar em todo caso de neurose, que é, então, a sua questão é não saber. O que se trata a análise, senão de ficar na posição de não saber. E aí, entre outras coisas, uma vez disse para um paciente: escuta, fulano, você está falando sobre isso, tal, e a gente conversou, mas assim, depois que ele falou uma série de coisas, eu falei assim: na sua análise aqui comigo, vai ter momentos que você não vai saber porque eu atrasei. Você não vai saber. Você pode não saber porque o valor aumentou. Você pode não saber por que eu vou ficar 2 semanas sem te atender. Você pode não saber porque que eu tenho que trocar o horário. Você pode não saber o que eu acho do fato de você ter feito tal coisa. E aí? O que você quer fazer com isso? Entende? Então, a análise é uma produção de não saber. Por isso, para finalizar, por isso a posição do analista é uma posição de falta, mas uma falta ativa. Aquele analista que fica um Buda em silêncio e o paciente vai falando, ele não fala nada, ele está criando falta. Mas essa falta não está retornando enquanto pergunta. Ele fica aqui em silêncio, aí o outro vai lá, fala, mas você não fala nada. É diferente do virar e falar assim: o que você gostaria que eu falasse? O que você espera de mim? É isso. Que é o que o Lacan vai dizer de que o paciente vai acontecer na análise, ele vai saber o que ele está demandando. Mas para você questionar o paciente sobre o que ele está pedindo, essa repetição vai acontecer quando você não atender. Você não atende quando você escuta deste outro lugar. O ato de dizer é diferente do dito. Perguntas? Cíntia, esse manejo e essa escuta serve só para a neurose obsessiva? Não, é da neurose. Neurose como um todo. Que a posição neurótica é uma posição... Qual é a pergunta neurótica clássica? Qual é o meu lugar no desejo do outro? Só que o neurótico não vira para você e fala assim, até porque não adianta. Não vai virar e falar assim: qual é o meu lugar para você? Que lugar eu tenho aí? Não é esse trato, ele vai demandar. Ele vai quebrar um vaso Ming da mãe e vai olhar para a mãe e dizer: o que será que ela vai fazer agora? Eu vou descobrir. O neurótico, por um bom tempo na análise, ele tenta descobrir um lugar ao invés de perguntar. Porque ele sabe que perguntar não adianta. Então ele fica bem numa pegada, né, não sei para quem eu disse esses dias, o quero do Carlos Drummond: quero que você me diga que me amas, e quando você para de dizer, eu vou ficar em dúvida, eu vou perguntar de novo. Isso é neurose. E aí eu preciso descobrir, só que isso aí a gente entra em outro campo, mas o que eu queria deixar hoje é essa ideia de que dentro de uma própria frase tem uma outra frase, tem um ato de dizer. E se a gente não leva em conta
O ato de dizer que é o sujeito da enunciação, a gente não escuta o Lacan vai dizer, isso não é uma experiência analítica. Porque o G, que é o sujeito da enunciação, é o simbólico. O Moá é do campo do imaginário. Se um paciente diz, quero mudar para quinzenal, ou quero parar a análise, você diz, tá bom, ou você diz não, ou você fica em silêncio, não se produz nada com isso. Você continua no imaginário. Não se vê nada para além disso. Cíntia, se for psicose ou perversão, o que ele vai demandar? A perversão demanda um lugar muito específico. Ele não tem uma dúvida do lugar. Ele só vira e fala assim, é esse o lugar que eu quero. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Na psicose é bem diferente. Alguma pergunta? E a diferença entre demanda obsessiva e demanda histérica? Umas perguntinhas aqui. Você vai fazer alguma coisa sobre mim? Sendo bem simplista, na neurose obsessiva, eu já sei quem eu sou. E aí eu vou demandar que você reconheça. Na histeria, eu sei quem eu sou, só que como menos. E eu preciso que você diga, não, não é isso. Eu gosto de você. Tem um exemplo, acho que cabe entrar nisso agora, que a gente falou de demanda, né? Eu falei esse exemplo em análise essa semana. Já deve ter dado esse exemplo em algum outro grupo, tá? É o exemplo da chapa. Imagina que tem uma chapa, agora vai encaixar um pouco melhor no que a gente está falando. Imagina uma chapa quente, está sempre ligada, ela está 24 horas ligada, tá? Uma chapa bem quente. E aí você pega uma água gelada e joga nessa chapa. Quando você joga, né, vai bater, sai aquele monte de fumaça. Depois que a fumaça sair, a chapa continua quente, porque ela está ligada. Tudo bem? Essa chapa é o fantasma ou a fantasia do paciente neurótico. A realidade, a visão que ele tem de si mesmo no mundo. Okay? Essa água que eu estou jogando é a resposta da demanda. Então, ele vai perguntar assim, eu quero saber se você me ama. Aí o outro vai dizer, eu te amo. Só que assim que ele parou de dizer, eu vou pensar, pô, mas aí agora que você parou de falar, eu acho que não me ama mais. E aí eu vou perguntar de novo, você me ama? Eu amo. Aí o outro vai viajar. Aí você, putz, fiquei em dúvida. Aí você vai até... Chega lá no outro, e escuta que você me ama. Isso é demandar. Demandar que você confirme. Só que na histeria, eu já sei o meu lugar de menos, o meu lugar de negativo. É uma certeza que eu tenho. E aí, quando eu demando do outro, eu não estou demandando que o outro me dê um lugar. Eu estou demandando que o outro mude o que eu estou pensando. Estou querendo dizer assim para o outro, bom, eu não acho que eu seja amável. Aí o outro vai dizer, não, você é. Ah, então agora eu estou... Só que, assim como a fumaça sai da chapa, no momento seguinte eu já acho que não, o outro não me ama de novo. Então não importa se eu vou perguntar para o Zezinho, para o Luizinho, para o Huguinho, se me ama ou não me ama, o quanto eu vou ficar, se eu vou perguntar para o analista, e eu vou fazer uma série de perguntas. Não se trata das perguntas, se trata desta imagem. Eu vou virar para o paciente e dizer assim, mas a questão não é o que você está perguntando para o outro, mas parece que você está tentando que o outro diga que você está errado sobre você. Então, por isso que não adianta o outro dizer, não, você está errado, você é uma pessoa amável. Só que quando ele não disser, quando ele parar de falar, a dúvida que fica não é uma dúvida do nada. Será? É uma dúvida de esse que eu sou é amável ou não é amável? É alguém passível de ser amado ou não? Entende? Quando eu pergunto para o outro, não estou perguntando para o outro qual é o meu lugar no sentido de você me ama. Estou perguntando se, apesar de ser quem eu sou, você me ama? E aí, quando o outro não responde mais, eu quero saber. Então, no fundo, é uma relação do eu com ele mesmo. Se a pessoa acha que é uma pessoa desprezível, eu vou perguntar para o outro para que o outro diga, escuta, me diz que eu não sou desprezível? Não, você não é desprezível. Ah, então tá bom, agora eu acho que eu sou desprezível. Então, a gente sai com essa cena do outro e volta para o paciente e fala assim,
A questão é, por que você tem essa certeza de ser depressivo? Aí a gente está começando a falar da posição do paciente e não está mais falando sobre a demanda. Porque a demanda é uma procura de descobrir quem eu sou. Foi? Então, é por isso que numa análise, acho que já encerrou, né? Já. É por isso que numa análise, como diz Lacan, né? O objetivo de um paciente, sem ele saber, é que ele descubra, para saber o que ele demanda. É virar para um paciente, você já parou para pensar que com fulano, ciclano, beltrano, você está perguntando se você é ou não burro, burra, se você é ou não um monstro de pessoa, se você é ou não inteligente ou não, se você é ou não um cuzão, se você é ou não bonito. Já percebeu que você está sempre pedindo para o outro confirmar que este significante está em você? É isso. E aí essa percepção do que eu estou demandando é onde você marca a repetição. Oi, Carolina. Então, seria menos sobre escutar a resposta e mais sobre escutar a própria pergunta. Exatamente. A gente não está ali para responder, a gente está ali para mostrar para ele o que ele está se perguntando. Oi, Carla. Eu estava a pensar ainda na questão da Cíntia e a pensar na aplicação disso na neurose histérica ou na obsessiva. Então, na histérica é quando o paciente faz ou diz, na fala dele, o objetivo é mais chamar a atenção do outro, e no obsessivo é o agradar ou confirmar o amor do outro, ou confirmar a ação do próprio, confirmar, é um agradar. Eu acho que na neurose como um todo isso acontece. Mas tem algumas especificidades nas duas estruturas sobre a demanda e o desejo. Então, talvez não vai entrar hoje. Mas eles demandam de um jeito diferente. Um demanda demanda e o outro demanda desejo. Mas, para começar, a gente pode pensar que a histeria vai pedir para o outro uma confirmação de um lugar. Tire a minha dúvida de quem eu sou. Na neurose obsessiva, eu vou pedir demanda para eu provar o meu lugar. Um demanda demanda e o outro demanda desejo. Né? Já tem bastante coisa. Ok? Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigada, tchau. Até bom final de semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.